e de repente prorrompeu. Palmas, mas era assim, né? Não só palmas, né? Aí se percebeu, tinha que mudar. Aí a mesa, muito a contragosto, criou comissões para rever tudo aquilo. E aí você vai ter o Concílio Vaticano. Eu falo isso com muita emoção, porque eu vivi, né? Eu vivi todos esses documentos. Quando saía o documento, a gente pegava aquele documento, ia no Colégio Progresso ou no Colégio Notre Dame, passávamos o fim de semana inteiro lendo, até que chegou o último, que era Gaudium et Spes. Aí eu, pela primeira vez na minha história, fui chamado para falar sobre um documento, né? Sabem, o documento Gaudium et Spes era o último. Sabem por quê? Porque a comissão de bispos e cardeais que pegou esse documento disse assim: nós não sabemos exatamente, porque era sobre as relações da igreja no mundo contemporâneo. Aí vamos chamar gente que de fato conhece o assunto. Aí vários leigos, grandes próceres europeus, foram chamados para ajudar a escrever a Gaudium et Spes. Né? Ela já teve o seu tempo, ela é um texto marcado pela década de 60, mas este foi o encontro da igreja com a modernidade. A igreja teve que passar 400 anos levando pau para depois se encontrar com a modernidade. E quando ela se encontrou, por um momento, a modernidade encontrou a igreja também, né? E foram momentos lindíssimos. A década de 60 foi o momento do diálogo, né? Essa igreja que se abria e dialogava, né? Mas na década de 60 também nós tivemos um outro momento, que foi 1968. A revolta estudantil de 1968, alguns de vocês se lembram, né? E alguns de nós vivenciamos, porque no Brasil nós tivemos dificuldade de vivenciar, porque já estávamos no processo de ditadura. Mas ela mudou todas as regras. A gente diz que em maio de 68 começa a pós-modernidade. Por isso que o Comblan diz o seguinte: quando a igreja se encontrou com a modernidade no Concílio Vaticano II, a modernidade já estava em crise e iniciando o momento de pós-modernidade. O senhor terminou aí falando sobre o Concílio Vaticano II, da surpresa que foi, né? Agora a gente está falando de 1965, 66, 1970, né? A gente está falando de muito tempo atrás já. A partir daí, como o senhor enxerga a igreja? A igreja evoluiu a partir do Concílio Vaticano II? Ela congelou ou ela retrocedeu aquelas ideias? Também entra aí com uma perguntinha aí, com relação a essa crise. Para responder? Pode responder? Bem, acho que vocês têm que ler vocês têm que ler o Comblan e vocês têm que ler o Libânio, né? O Libânio tem um livro sobre isto, né? Sobre esse assunto. Eu agora não me lembro do nome, mas por que ler o Libânio? Porque o Libânio é um jesuíta, né? O jesuíta nunca fala mal da igreja, né? Ele consegue até ele fala tudo nas entrelinhas, né? O último texto dele da vida pastoral, não sei se vocês leram, né? É um texto em que ele treina para não falar o que ele quer falar, né? Mas no fundo ele fala nas entrelinhas. Então é muito interessante, porque ele é que trabalha muito essa questão, a resposta que você... Porque se eu for dizer só da minha pessoa, o que acontece é que, em verdade, o Concílio Vaticano II é um abrir das janelas e portas, é uma bafejada de ar, um ar novo para dentro da igreja, né? A história do concílio e dos documentos todos é uma amostra, né? Então, você tem os bispos do Pacto das Catacumbas, por exemplo, os bispos que fazem da América Latina e alguns de outros países que fazem um pacto pela pobreza,
né? É fantástico isso. Coisas que vocês muito poucos sabem disso. E esses bispos imediatamente já chamam, pedem ao Papa que lhes permita fazer uma conferência na América Latina, né? E o Papa, que era um Papa fantástico, né, Paulo VI, ele concede, façam e vamos fazer. E Medellín, acontece em 1968. Entretanto, diríamos que há toda uma força por trás tentando frear todo aquele avanço. A minha experiência, por exemplo, na década de 60 é uma experiência de diálogo com o mundo. Diálogo com o materialismo, o marxismo, diálogo com o existencialismo, que era a filosofia em evidência, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel e outros, né? E a gente vai percebendo valores onde antes não víamos valores, né? Então, os diálogos com o marxismo eram diálogos riquíssimos, porque eles percebiam os valores do cristianismo, né? Então, aquela história de igreja, religião ópio do povo, que na verdade Marx fala isso numa frasezinha final de um parágrafo desse tamanho, onde ele exalta ele reflete sobre a religião de forma positiva, depois ele termina com aquela frase, né? Sobre a questão judaica, o livro que ele escreve isso. Então, um momento de grande evolução, de grandes reflexões, né, que é o final da década de 60. Né? De repente você começa a ver as coisas se afunilando de novo. Né? A história de Puebla, por exemplo, se eu contasse toda a história de Puebla, vocês ficariam muito chateados, né? Mas só para vocês saberem, Puebla foi convocada para fazer 10 anos de Medellín, era para ser em 78, né? Entretanto, Paulo VI faleceu nas vésperas, então a conferência foi adiada. Aí foi eleito João Paulo II. João Paulo II fez o seguinte, antes da conferência de Puebla já tinha sido indicado para o cardinalato e indicado para o CELAM um homem extremamente complexo. Eu estou falando complexo para não dizer tudo o que eu penso dele e tudo o que eu sei dele. O cardeal Trujillo, por exemplo, né? Cardeal Trujillo veio com o objetivo de acabar com a igreja dos pobres na América Latina. E ele quase conseguiu em Puebla. Só que quando ele estava organizando todo Puebla para desfazer Medellín, uma das cartas dele para o bispo Dom Luciano Cabral Duarte de Maceió, ela foi pega pela imprensa. Era uma carta chula, onde ele dizia, vamos acabar com essa opção pelos pobres, vamos acabar com essa igreja das comunidades de base. E falava palavrões para dizer, vamos chamar gente assim, assim, assim e tal. Essa carta foi pega. Acho que eu não estou falando nada demais, porque estava na imprensa naquela época. Porque nós tínhamos o documento de trabalho e o documento de estudos. E nós líamos esses textos para nos prepararmos para Puebla. Foi quando ele teve então que se retrair, porque a imprensa queria pegá-lo e ele não queria aparecer. Enquanto isso, Puebla começou. E quem tomou conta de Puebla foi Dom Luciano Mendes e Dom Aloysio Lorscheider, né? Por isso o ódio mortal de Trujillo com Luciano Mendes de Almeida e Aloysio Lorscheider, né? A história do que aconteceu, vocês não imaginam, mas é puro pugilato. O Comblanc qualquer dia conta para vocês o que aconteceu com ele num corredor. Tudo com o Trujillo. Mas o Trujillo perdeu as rédeas do que ele queria fazer de Puebla. Puebla não foi exatamente tudo que podia ser, mas